A cultura renascentista teve 4 características marcantes. São elas: antropocentrismo, valorização do homem como ser racional e como a mais bela e perfeita obra da natureza. O homem passa a ser o centro do mundo. Humanismo, a valorização do ser humano e da natureza humana, onde o antropocentrismo foi sua principal característica. Otimismo, os renascentistas tinham uma atitude positiva diante do mundo, acreditavam no progresso e na capacidade humana e apreciavam a beleza do mundo, tentando captá-la em suas obras de arte. Cientificismo, o conceito do cientificismo foi de suma importância para mudar a mentalidade do homem e trazer à tona questões sobre o conhecimento do mundo. O Renascimento foi um movimento cultural, econômico e político que surgiu na Itália no século XIV, se consolidou no século XV e se estendeu até o século XVII, por toda a Europa. Começando na Itália, pelo fato de várias cidades começarem a expandir e era o centro do comércio mediterrâneo. Com a economia dinâmica e rica, os descendentes eram investidos em produção cultural, a expansão marítima, com a exploração de novos continentes e a pesquisa científica proclamavam a confiança do homem e, ao mesmo tempo, a reforma protestante diminuía o domínio da Igreja. A cidade de Florença é tida como o berço do Renascimento. Florença foi fundada pelos romanos no século I a.C. Durante a Idade Média, Florença tornou-se uma cidade importante. Comerciantes, banqueiros e trabalhadores especializados prosperaram ali. A família Medici assumiu o controle de Florença no século XV. A rica família de banqueiros governou a cidade de 1434 a 1737, com exceção de alguns anos. Os Medici usaram seu dinheiro para apoiar políticos e artistas. No século XV, Florença alcançou o auge como centro cultural da Renascença. Em 1860, Florença uniu-se ao recém-formado Reino da Itália, tornando-se sua capital de 1865 a 1870. Durante os anos em que a oligarquia mercante governou Florença e no período antecedente aos Médici, os contatos, cada vez mais frequentes com leituras da antiguidade grega e romana, provocaram um novo espírito e a cidade se tornou o centro onde o humanismo foi fundado. Filippo Brunelleschi, entre 1420 e 1446, fez uma grande quantidade de obras, que foi um dos momentos mais importantes da história da arquitetura e do urbanismo florentino. É graças sobretudo a Brunelleschi e depois aos outros membros da cultura arquitetônica do início do século XV que Florença virou a cidade do Renascimento, idealizado pelos humanistas. Um número incrível de pessoas participou da vida artística de Florença, ajudaram a construir a imagem da cidade renascentista. Leon Battista Alberti foi um arquiteto, teórico da arte humanista italiano. Ao estilo do ideal renascentista, foi filósofo da arquitetura e urbanismo, pintor, músico e escultor. Personificou o ideal renascentista do Homo Universalis, ou seja, o letrado humanista capaz em numerosos campos de atividade. Em 1438, começou a dedicar sua carreira à arquitetura, incentivado principalmente por Leonello d'Este, para quem Alberti construiu um pequeno arco do triunfo para suportar uma estátua do pai de Leonello. Em 1447, tornou-se conselheiro da arquitetura do Papa Nicolau V. Desta forma, envolveu-se com alguns projetos arquitetônicos do Vaticano. Andrea Palladio nasceu em Pádua, até então parte da República da Veneza, na Itália. Palladio é uma das figuras mais influentes em todo o desenvolvimento da arquitetura ocidental. As qualidades que o tornaram influentes eram numerosas e variadas. Seus palácios e vilas foram imitados por 400 anos em todo o mundo ocidental. Ele foi o primeiro arquiteto a sistematizar o plano de uma casa
e de forma consistente, para usar o antigo dianteiro do templo greco-romano como um pórtico, ou varanda coberta sustentada por colunas. Michelozzo de Bartolomeu foi um arquiteto e escultor italiano de Florença, sendo aprendiz de Donatello. Em 1428, juntamente com Donatello, ergueu um púlpito ao ar livre na esquina da Catedral de São Stefano. O magnífico Palazzo Medici Riccardi em Florença, construído por Cosimo, foi projetado por Michelozzo. É um dos mais notáveis empreendimentos arquitetônicos do século XV, no qual as capacidades e gosto da arquitetura se combinam com uma leveza delicada, com características tanto do gótico prematuro italiano quanto do estilo clássico rigoroso. Construído entre 1444 e 1464, de princípio ele seria construído por Brunelleschi, arquiteto que venceu o concurso em 1418 para construir a cúpula da Catedral de Santa Maria del Fiore. Porém, Cosimo achou o projeto de Brunelleschi extremamente luxuoso, e a família preferia manter uma aparência discreta. Com o projeto, muito mais simples e modesto, Michelozzo de Bartolomeu foi o arquiteto responsável pelo palácio. Em 1659, os Medici venderam o edifício para a família Riccardi, por isto ele é chamado de Palácio Medici-Riccardi. Antes da venda, os Medici já não moravam mais lá, porque em meados do século XVI se mudaram para o Palácio Vecchio, também em Florença. Mas é em 1434 que essa família começa a realmente exercer seu poder sobre a cidade de Florença. Um dos principais exemplares da arquitetura civil renascentista é o Palácio Medici-Riccardi. Ele possui a harmonia dada pela proporção e aplicar as ordens clássicas. Nesse caso, as ordens são usadas nas cornichas na parte externa e interna do palácio. Observando a fachada e as ordens utilizadas, percebe-se que o edifício usa um artifício que parece em um anfiteatro romano, extremamente importante no classicismo. A sobreposição de ordens, começando da dórica, passando pela jônica e por fim pela coríntia, foi usada no Coliseu de Roma. Michelozzo se inspirou nela para fazer as fachadas e o pátio central do palácio. Ele está localizado próximo de duas outras importantes construções florentinas, a Catedral de Santa Maria del Fiore e a Basílica de São Lourenço. Ambas passaram por intervenções do arquiteto Filippo Brunelleschi. No seu interior destaca-se o pátio central, que faz a distribuição para a maioria dos cômodos da casa. Diferente das paredes do exterior com ar mais sóbrio, as paredes desse pátio são mais ornamentadas e a presença de uma colunata que circunda todo esse espaço na parte inferior. Cada lado dessa colunata é delimitado por 4 colunas com capitéis coríntios. O corredor que fica ao redor desse pátio possui tetos abobadados e as janelas do segundo andar do interior são iguais às janelas do segundo e terceiro andar das fachadas. Acima da colunata existe um friso onde foram colocados 12 medalhões feitos por Donatello, 3 de cada lado, inspirados em antigas pedras que os Medici colecionavam. O resto dele e o friso do segundo andar são feitos pela técnica do grafite monocromático. Tanto no pátio como no interior do palácio é utilizada a pietra serena, como complemento da decoração. No pátio, por exemplo, ela está presente nas colunas, nos brasões localizados nas paredes e em outros detalhes. No interior, podemos vê-la empregada nas pilastras, arcos e escadas e em vários outros lugares. Um cômodo que merece destaque nesse palácio é a Capela dos Três Reis Magos. Ela é formada por 2 quartos, um maior e um menor, separados apenas por um degrau. O menor é onde fica o altar e é conhecido como escarela. A maioria das paredes possui afrescos como tema da cavalgada dos Reis Magos a Belém, e foram feitos por Benozzo Gozzoli. O prédio do museu é o antigo convento dominicano do século XIII, que foi reconstruído por Michelozzo no ano de 1430. A partir de uma incumbência do Cosimo de Medici, ganhando uma arquitetura ao mesmo tempo sóbria, elegante, espaçosa e bem iluminada, típica do Renascimento italiano. Alguns traços, contudo, se conservam do seu desenho primitivo. O ambiente mais notável do complexo é talvez a grande biblioteca, com delgadas colunas de sustentação do teto abobadado, que no tempo de Lourenço o Magnífico se tornou um espaço predileto para o encontro da elite intelectual florentina, sendo frequentado por Angelo Poliziano e Pico della Mirandola,
que vinham consultar a literatura clássica em latim e grego. Nesta, que foi a primeira biblioteca pública do Ocidente. Outras personalidades que passaram pelo convento foram Santo Antônio de Florença e Girolamo Savonarola. O museu é famoso especialmente pela série de afrescos pintado por Fra Angelico e seus auxiliares, nas celas dos monges e em outros espaços, formando um grande ciclo de cenas da vida de Cristo. São particularmente importantes os painéis do juízo final, do tabernáculo dos Linaioli e da deposição na sala do hospício, dos peregrinos, e a crucificação na sala capitular. A Basílica da Santíssima Anunciada é uma basílica católica em Florença, na Itália. Fica localizada na Piazza Santissima Annunziata, onde também se encontra o Hospital dos Inocentes. A igreja foi fundada em 1250. Em 1444, a família Gonzaga financiou uma tribuna especial para ela. Micheloso Michelozzi, irmão do prior Servita, foi contratado para construí-la, mas como o patriarca dos Gonzagas tinha especial admiração pelo trabalho de Leão Bautista Alberti, ele recebeu a tarefa em 1469. Sua imaginação, entretanto, era limitada pelas fundações pré-existentes e a construção foi completada apenas em 1481, após sua morte. A fachada da igreja foi adicionada em 1601, pelo arquiteto Giovanni Battista Cattini, uma imitação da fachada de Filippo Brunelleschi para o Hospital dos Inocentes, que ocupa o lado leste da praça. Na reconstrução e ampliação da basílica, ele também obedeceu à sua inclinação natural pela absoluta simplicidade, pois transformou a igreja gótica existente, com nave central e naves colaterais, num salão com capelas, ao inserir paredes transversais entre os pilares de grande nave e as de paredes externas do vão. A tarefa de Micheloso era, portanto, a ampliação da igreja, da sacristia e a construção de um tabernáculo rico em forma de pequeno templo para a imagem miraculosa da Anunciação, a renovação do átrio em frente ao santuário e a construção do oratório de São Sebastião, a restauração do grande claustro e das celas do convento, a criação num ambiente condicionado por estruturas antigas de uma biblioteca vasta, luminosa e confortável. Mais do que a personalidade de Micheloso, está presente aqui que o performer e talvez o gosto do cliente Piero de Medici, e não falta de fato uma riqueza decorativa. Micheloso trabalhou na SS Annunziata de 1444 a 1453, fazendo todas essas obras juntas, mas conseguindo terminar apenas algumas. A biblioteca já estava pronta por volta de 1453. O grande claustro foi construído apenas do lado esquerdo da igreja. Em vez disso, o átrio, o oratório de São Sebastiano, a sacristia e o corpo da igreja foram reorganizados de acordo com o conceito que será seguido por vários arquitetos, para o pleno ou restauração de outras igrejas florentinas. Era inevitável, no entanto, que o Renascimento, com suas novas ideias que estavam mudando a face da civil e sagrada Florença, mais cedo ou mais tarde chegasse à igreja servita. As razões para uma renovação completa do santuário poderiam estar ligadas à necessidade de mais espaço e maior decoro no ambiente sagrado. Para o convento, em vez disso, eles se traduziram em uma melhor distribuição ambiental, uma vez que o humanismo cultural era aceito como parte integrante da vida dos religiosos. Era útil ter células únicas, adequadas para o estudo, e uma grande biblioteca também era necessária, como uma ferramenta indispensável para coletar e consultar manuscritos preciosos. Tenho que acrescentar que as atividades culturais de Micheloso também está presente no santuário, com uma terracota de São João Batista. O amplo pórtico em pedra serena, que se abre na entrada da basílica, foi erguido por Giovanni Cattini, dando continuidade ao projeto do arco central de Micheloso. O brasão de armas do padre Leão X está em um quadro muito deteriorado no Jacopo Carucci, chamado Contorno. O pórtico inteiro foi concluído em 1601, e uma inscrição em latim, correndo acima dos arcos, lembra os nomes dos irmãos Alessandro e Roberto Pucci, que a construíram em homenagem à Virgem. Sob o pórtico há 3 portas centrais, que levam ao claustro dos votos e à igreja para isto. O do claustro grande à esquerda e a porta do oratório de São Sebastião à direita. As 2 plataformas de bronze nas colunas, em frente à entrada principal da igreja, são de Francisco Susini. Com a intervenção de Micheloso, a igreja dos Servos perdeu a aparência de um salão retangular. O corredor esquerdo, construído no século XIV,
passou a subdividir-se de novo em capelas quadradas com abóbada cruzada, nas divisórias apoiadas nos pilares pré-existentes. Uma pequena passagem com portal arqueado e uma cornija de pedra mantinha as capelas em comunicação umas com as outras. Uma larga janela arqueada, acima do retábulo do altar, iluminava tanto a capela quanto a nave central, onde a elevação das paredes fechava as janelas góticas. Arcos de pedra nasceram nas pilastras, que claramente se separavam com o cinza do gesto branco. A Villa Medici di Careggi é um palácio na Itália, sendo uma das mais antigas vilas pertencentes à família Medici. Fica localizada numa zona ligeiramente inclinada do bairro periférico de Careggi, em Florença. Somente depois da morte de João, em 1429, é que seus filhos, Cosme de Medici e Lorenzo Ovelhoi, organizaram algumas intervenções, confiando o encargo a Micheloso. Os trabalhos parecem concluídos em 1427. Estudos sobre a planimetria e sobre as fundações demonstraram que Micheloso agiu minimamente sobre a planta do edifício original. Definitivamente, o aspecto da vila é mais de um palácio do que de uma fortificação, particularmente evidente. A Micheloso são também atribuídas as duas aulas laterais que se estendem a oeste em direção ao jardim, mais baixas que o corpo central e que são caracterizadas no piso terra por duas loggias abertas, com 3 arcadas, cada uma e capitéis compósitos semelhantes aos do pátio. Enquanto 2 galerias se abrem sobre os lados norte e oeste, com arcadas a todo comprimento, constituídas por colunas com capitéis de folha de água, nos outros lados está presente um suporte, e de um alpendre apresentando pilastras octagonais com capitéis geométricas, típicas ao estilo de Micheloso. Os trabalhos concentram-se então nos ambientes internos, a partir do pátio e sobre o alçado do palácio. A galeria ameada, criada sob a parede exterior, é uma herança da estrutura medieval. No piso térreo, abre-se o pátio de Micheloso. Tem uma forma trapezoidal que segue o perfil do palácio, o qual foi edificado à sua volta, seguindo o percurso da via principal que o contornava. Ao centro, encontra-se um poço que provavelmente remonta ao edifício do século XIV. A Basílica de Santa Maria Novella foi construída sobre as ruínas da pequena igreja de Santa Maria delle Vigne. A fachada é de mármore e em estilo renascentista, o mais característico de Florença. É uma das mais importantes e mais belas basílicas de sua época. No interior, poderá admirar as obras de Giotto, Brunelleschi e Masaccio, entre outros importantes artistas renascentistas. A Igreja Dominicana de Santa Maria Novella guarda alguns dos mais interessantes detalhes da arte e da arquitetura renascentista. Construída em estilo romano-escogótico ao longo dos séculos XIII e XIV, teve sua fachada completamente modificada pelo arquiteto e filósofo Leone Battista Alberti, em 1470, integrando características da proporcionalidade clássica à então existente estrutura medieval. Para tanto, criou um padrão de frisos em mármore branco e verde, sustentado por enormes colunas com trígono na parte superior, mas inovando ao preencher os espaços laterais com 2 enormes volutas em forma de S, dando origem a um padrão que ficou de tal maneira associado à arquitetura religiosa que persiste até hoje nas construções das igrejas católicas. No interior da igreja, no terceiro tramo do corredor esquerdo, terá a última obra conhecida de Masaccio, o afresco Latrine, produzida possivelmente entre 1426 e 1428. Diferente do usual, Latrine está posicionada de maneira assimétrica em relação às outras capelas, exatamente em frente à porta que conduz ao cemitério anexo à basílica, acentuando ainda mais os efeitos da perspectiva. Em um dos corredores laterais da antiga sacristia, as paredes contêm uma abertura que existe apenas na pintura. A ficção é total quando o espectador permanece de pé no ponto exato da nave em que a perspectiva foi calculada. O que nós vemos não é uma parede plena nem uma capela genuína, mas um híbrido entre pintura e arquitetura. A capela imaginária é elevada a um nível que somente pode ser alcançada com o nosso olhar, sem que jamais possamos entrar com nossos pés.